com o grande time que o Flamengo tem, o grande elenco, um grande treinador será como foi a ignição o Jorge Jesus. Grande treinador, tinha uma grande equipe, de repente, em 7 meses, 8 meses, o Flamengo arrebentou, ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores. E qualquer outro que assumir o cargo tem que ter o mesmo... Fala, torcedor do Mengão, bora dar uma olhada aqui no Sport Center da ESPN Brasil, pessoal, falando da vitória do Flamengo contra o Volta Redonda, 3-0, Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas marcaram os gols da vitória do Flamengo. Separei aqui um trecho bem legal para vocês, créditos ESPN Brasil, vou estar deixando o link do canal oficial aqui na descrição. Torcedor do Mengão que está feliz, está contente com a vitória, deixa aquele like no vídeo, se inscreve também, aciona o sino das notificações, assim você vai estar recebendo todos os vídeos do canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Colocamos então o Flamengo com o time principal no Campeonato Carioca. Em 5 jogos, 4 vitórias e um empate, um aproveitamento de 86,7%, 10 gols marcados e nenhum gol sofrido. 2 jogos e 2 empates, então, com o time alternativo. É engraçado quando a gente fala time alternativo, porque a gente não sabe, a gente pensa, mas como é? O time hoje foi time alternativo ou foi o time principal? É difícil a gente pensar num Flamengo com um time alternativo pensando em Bruno Henrique e Gabigol, né, gente? Então, é que tem alternativos e alternativos, e alternativas, né? E alternativas aquele também. da primeira rodada, por exemplo, aquele era bem alternativo, né? Agora, o alternativo de hoje, convenhamos, né? Um time que tem Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gabigol, é o que a gente fala. Isso é um ataque do time. Isso aí é um ataque que os 3, se não os 3, pelo menos 2 seriam titulares em qualquer time do futebol brasileiro. Então, é um material humano absurdo e acho que é importante para o Tite, aí, independentemente do desgaste dos titulares e tudo mais, e da necessidade de poupar fisicamente os seus principais jogadores, eu acho que é importante ele rodar sempre que possível, seja por questão física, seja por questão tática, né? Às vezes você escolher um jogador porque ele se encaixa mais com o adversário. E não é que era um cara jogadores desse nível, por mais que eles estejam de boa, por mais que eles aceitem ficar no banco de reservas, eles têm, acho que, um grau de compreensão menor, né, para ficar no banco o tempo todo. Então, um jogador que está chegando da base ou um jogador já com a idade avançada, talvez aceite muito mais ficar muito tempo no banco do que esses caras. Então, acho que é importante para o Flamengo que possa utilizar os seus jogadores alternadamente em partidas, independentemente da importância do jogo ou não. Acho que os caras querem jogar e hoje mostraram serviço, ainda que, de novo, né? Eu relativizo sempre jogo de fase de grupo de estadual. Seja uma vitória, seja uma derrota, absolutamente tudo tem que ser relativizado nesse momento, com raras exceções, como, por exemplo, o clássico entre São Paulo e Corinthians, porque ali tinha um motivo, uma questão especial naquela partida. Esse jogo, assim, a entrevista do Tite talvez tenha sido mais importante do que o jogo. Quando ele fala do gramado, principalmente, ele estava muito irado. O gramado, sim, é inexplicável, né? É algo assim, inexplicável. Mas, por exemplo, o Tite coloca um ataque, que pode ser o ataque do Flamengo num jogo importante, em qualquer momento. Luiz Araújo, ele usa o tempo todo, o Gabigol e tem o Bruno Henrique. A diferença estava no meio de campo hoje, né? Que tinha o Alan, o De La Cruz e o Vitor Hugo. Depois do jogo ele até pede desculpas para o Vitor Hugo, pela escalação dele, que ele é um meia e um jogador de segundo volante, quer dizer, prejudicou o jogador. Essa produção do meio de campo longe do habitual impacta no ataque também. Aos 61 minutos, ou seja, 16 do segundo tempo, ele vem com o meio de campo titular. Ele vem com o Pulgar, o Gerson, a Arrascaeta. Nessas vagas, bom, altera o time. É outro jogo, independentemente do ataque, porque ele também depois coloca o Pedro, as coisas se modificam. Então esse é um ponto importante observar. O outro é a coisa mais delicada que o Flamengo tem no momento. Que é quando o Tite fala em tempo, precisa de tempo, não é a expectativa do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo tem na cabeça que, com o grande time que o Flamengo tem, o grande elenco, um grande treinador será como foi a ignição o Jorge Jesus. Grande treinador, tinha uma grande equipe, de repente, em 7 meses, 8 meses, o Flamengo arrebentou, ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores. E qualquer outro que assumir o cargo tem que ter o mesmo desempenho.
lidar com o tempo e com o desenvolvimento da equipe da mesma forma. Assim, futebol não é assim. Não é assim. Os cenários mudam seus adversários, seus concorrentes, e talvez precise mais de tempo para dar certo. E cada treinador tem uma forma de trabalhar, né? Uns vão precisar um pouquinho mais de tempo, talvez o resultado seja mais longo, mais sólido, outros conseguem uma abordagem mais rápida, às vezes dura menos, né? Agora, essa pressão para dar certo para ontem, ela é perigosa, porque elenco tem, óbvio, mas tem um desenvolvimento. E o trabalho do Tite, ele cita até o Corinthians, né? Teve um desenvolvimento, até as coisas darem certo. Espero que eles tenham paciência, porque senão... eu acho que a paciência, sim, porque, claro, o trabalho do Tite ele tem 4 meses já, embora um deles de férias, mas, enfim, ele está... Só que eu acho que tem menos a ver com isso, a cobrança do torcedor, do que com o débito que, no entendimento do torcedor, e acho que justificadamente, esse elenco tem com a torcida. Porque é um elenco absurdo, a gente está falando de um elenco que já era absurdo na temporada passada, então, quando a gente cita os nomes que a gente citou, esses caras já estavam todos na temporada passada. E o Flamengo conseguiu o que foi um feito absurdo, porque acho que nem o mais pessimista dos torcedores do Flamengo poderia imaginar que o Flamengo não vencesse nada num ano inteiro. E aí, tudo bem, você pode até imaginar, não vai ganhar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro? Você pode até imaginar isso, são os 3 maiores e mais complicados, ainda que no caso do Flamengo seja difícil imaginar que esse elenco não vença nenhum dos 3 grandes, mas a gente está falando de nada mesmo, né? Nada, então, nem estadual, nem Supercopa e tudo mais. Então o torcedor está compreensivelmente irritado, ele está com uma cobrança ali entalada na garganta, mas como disse o Calçade, eu acho que nesse momento, e por mais que o Tite tenha chegado de fato há 4 meses, nesse momento é melhor, até porque esses jogos não valem praticamente nada, essa é a verdade, ainda não vale, não é menosprezo ao campeonato estadual. É menosprezo a esses jogos, a essa fase. Porque eu acho que na hora que você chegar na semifinal do estadual, na decisão do estadual, contra um rival grande e tal, aí você tem que jogar para ganhar, você tem que estar... Então, aí não é... Mas esses jogos é o momento em que você tem que ter paciência, que você tem que permitir ao treinador fazer as experiências que ele julga necessárias serem feitas. E o Tite nem faz tantas experiências assim, é bom que se diga, né? Ele tenta confirmar e consolidar uma formação e um tipo de jogo. Fazendo uma comparação com o Vitor Pereira no ano passado, como era. Ninguém sabe o que vai Paulo acontecer Souza, hoje pela mão. Paulo Souza era uma loucura, né? Paulo Souza, então, ele sai falando, realmente não é a característica do Tite fazer muitas experiências. A gente sempre mais ou menos tem uma ideia do que ele vai colocar em campo. Vamos seguir o nosso Sport Center. Agora a gente... Tá aí, galera, a vitória do Flamengo contra o Volta Redonda. 3-0 para o Flamengo. Até achei que ia ser um placar ainda maior. Ali no começo da partida, o time do Volta Redonda querendo propor o jogo contra o Flamengo, dando muito espaço. Se o Flamengo tivesse aproveitado um pouco mais ali, tivesse caprichado, né, tinha feito muito mais gols. Tanto é que veio abrir ali uma vantagem maior já na reta final, com o Pedro, que perdeu uma cobrança de pênalti, mas o goleiro adiantou, o juiz mandou voltar a cobrança, ele não bateu bem novamente, mas conseguiu fazer o gol. Acho que o Flamengo, né, o Tite tem que decidir, né, quem que vai ser o cobrador oficial de pênalti, até porque o Pedro também não está cobrando bem, Gabigol não está com a confiança lá em cima, né? Perdeu um pênalti também recentemente. Gabigol, né? Tinha um aproveitamento muito bom, mas até isso, recentemente, ele está conseguindo perder pênaltis. E o Tite tem que decidir, né? Quem que vai ser o batedor oficial e para o Flamengo. Não pode vacilar, né? Perder pênaltis assim. E já na reta final conseguiu fechar o placar 3-0. Para mim, o melhor em campo foi o Luiz Araújo. Foi muito bem, deu uma assistência para o primeiro gol do Gabigol. Então o Flamengo conseguindo essa boa vitória. Não foi o time titular, o time principal hoje, o time todo titular, né? O Tite deu uma mesclada. Ali na reta final ele começou as mexidas e o Flamengo conseguiu esse excelente resultado. O desempenho ainda está longe daquilo que o torcedor gostaria de ver, né? Acredito que tem muita coisa ainda para evoluir nesse time do Flamengo, até porque o adversário também
muito, com todo respeito ao Volta Redonda, mas muito fraco. Então, esse resultado foi muito importante, mas o desempenho do time tem que melhorar muita coisa ainda, né, para a sequência dos próximos jogos. O mais importante foi o resultado, né? O torcedor queria ver o Flamengo vencendo, venceu muito bem, 3-0, poderia ter feito mais gols se tivesse aproveitado melhor as oportunidades. O Volta Redonda ainda conseguiu algumas finalizações ali na partida, mas não concluiu nenhuma, não fez o gol. E o Flamengo foi feliz, saiu com a vitória, agora é focar nos próximos jogos. Logo mais, né, já tem a próxima rodada do Campeonato Carioca. Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários, o que você achou da partida, o que tem que melhorar, né, para a sequência dos próximos jogos. Comenta aqui abaixo. Obrigado também a você que assistiu até o final. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.